Teta Healing. Teta Healing é uma terapia de cura quântica. É uma terapia que, inclusive, até o nome chama a atenção da gente. Por que Teta Healing? Por ser uma terapia de cura quântica que trabalha com o poder, com a força do Criador de tudo que é. A gente começa, inclusive, pela explicação do nome. Teta, da onda cerebral teta. Todos nós, seres humanos, nós agimos e vivemos de acordo com as 5 ondas cerebrais. Alfa, gama, delta, beta e teta. A alfa é aquela onda cerebral que a gente está quase dormindo, cochilando e o cérebro da gente está bem calmo. A beta é a gente no nosso dia a dia. Então, eu me acordo, vou para o trabalho, faço café da manhã, tomo banho, de tal hora eu tenho um compromisso, terça-feira é aniversário de alguém. Essa é a onda cerebral beta, ela é um pouquinho mais agitada. A onda cerebral delta é aquele sono bem profundo. Tipo, são mais ou menos 10 horas da noite, eu fecho o olho, olho o relógio, fecho o olho e durmo. Durmo tão bem, quando eu vou me acordar já são as 5 horas da manhã. E a primeira pergunta, onde eu estava, não lembro do sonho. A delta é a onda cerebral mais calma do nosso sistema. Então a gente continua vivo, coração batendo, respirando, mas bem tranquilo e calmo. A onda cerebral gama é aquela que a gente usa para situações que a gente usa o corpo e o mental. Eu trago como exemplo a onda cerebral que a gente usa quando a gente está fazendo academia. A gente está fazendo esforço, a gente está compenetrado, a gente está conectado àquilo. É a onda cerebral mais agitada. E a onda cerebral teta, que essa para mim é mais importante do Teta Healing, é aquela onda cerebral quando a gente está muito tranquilo e calmo, conversando com aquilo que a gente tem como algo maior. Então é aquela conexão que a gente tem com algo maior, independente de religião. Teta Healing não tem afiliação com nenhuma religião, mas o Teta Healing tem uma conexão com aquilo com que nós temos como a espiritualidade. Então, o que eu penso sobre aquele que rege? É exatamente assim que o Teta Healing trabalha com a gente. Trabalha com essa energia do Criador, daquele que rege. Quando a gente está conversando com o cliente, a gente enquanto terapeuta, a técnica se chama Teta Healing e nós terapeutas nos tornamos Teta Healers, tá? É uma palavra americana, é uma técnica que vem dos Estados Unidos e nós Teta Healers nos tornamos testemunha da cura e da resolução de situações que os clientes trazem a partir dessa energia. Então, nós terapeutas entramos no estado meditativo, nós continuamos a conversar com o cliente, a conversa continua, inclusive é necessário que a conversa continue, porque o Teta Healing trabalha com comandos e permissões. Então a gente entra no estado meditativo teta, no qual a gente tem acesso a algo um pouco maior. Então o cliente, a gente não vê apenas o cliente, a gente vê também, percebe também o sistema do cliente. Então a gente sabe que o lado direito é o lado que representa o nosso pai. O lado esquerdo é o lado que representa a nossa mãe. E a gente sabe que a gente é a união desse encontro pai e mãe, independente das histórias que se tem por trás disso. Então, a partir do momento que a gente faz essa leitura do sistema, faz a leitura da pessoa, a gente está vendo, percebendo a pessoa em relação ao corpo, o que está se passando no dia a dia dela, o que está se passando na cabeça dela, no mental, no emocional. E a partir daí, a gente vai recebendo informações desse algo maior e vai trabalhando exatamente em cima do que é trazido para a gente, de maneira da intuição e de maneira com muito respeito e carinho para quem é um cliente. Então, muitas pessoas me perguntam, Ismena, para que serve o Teta Healing? O Teta Healing serve principalmente para quebrar crenças. As pessoas usam muito crenças limitantes. Eu evito usar crenças limitantes, porque crenças são crenças. Em alguns momentos, as crenças elas são importantes para nós. A gente não pode ficar livre de crenças. Só que tem crenças que nos ajudam, tem crenças que não. Então, às vezes, as crenças, e geralmente as crenças, elas vêm do momento que a gente é criança, ou às vezes até na barriga da mãe. Então, o Teta Healing se divide em 4 crenças, 4 tipos de crença. As crenças básicas, que são essas que eu falei, a gente está na barriga da mãe, já começa um universo de informação, que se tornam crenças, até a criança se desenvolver dos 7 aos 13 anos. Então, a gente chama da primeira infância. E muitas crenças, a gente, enquanto adulto, a gente começa a ter acesso a conectar e a receber nesse momento. Então, se chamam as crenças básicas, as crenças iniciais. E depois disso vem as crenças genéticas. Essas, como o nome já está dizendo, ela vem conectada ao nosso DNA.
Então, são as crenças que a gente traz num DNA, nessa junção que eu falei entre pai e mãe. E a partir do momento que a gente faz parte de uma família, faz parte de uma estrutura familiar, a gente sempre vem trazendo tudo que os nossos antepassados passaram e que chegam para a gente de alguma maneira. Por isso que chamamos de crenças genéticas. As crenças históricas são aquelas que diz respeito ao consciente coletivo, diz respeito à história. Então, se a gente está em um ambiente, a gente mora em um ambiente, um local, a gente é muito sugestionado a perceber e captar essas crenças. Então, é tudo que a história e a humanidade já passou de acordo com o tempo. Por fim, não menos importante, são as crenças de alma. Essas crenças são que diz respeito à nossa identidade, quem nós somos. É aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Então, a gente tem muitas crenças sobre quem nós somos, o que pensamos, o que as pessoas pensam da gente. E as crenças religiosas e espirituais. Então, o que eu penso sobre o que Deus representa na minha vida, como que Deus pode me ajudar, será que Deus, o Criador, essa fonte divina, escuta os meus desejos, será que eu sou escutada? E é basicamente isso. Então, Theta Healing, terapia de cura quântica, que trabalha com a energia do Criador de tudo que é e trabalha com a quebra de crenças e tudo que diz respeito a esse universo de informação. Isso é o Theta Healing.